Hoje vamos ter uma live aqui com a Márcia Bueno, educadora física, professora de balé, que a gente possa começar esse bate-papo gostoso. Márcia Bueno é uma pessoa queridíssima, o trabalho que ela faz super bate com o meu. Aê, Márcia! Olá, Tudo bom, querida? tudo bem? Boa noite, Elô. Boa noite, Boa noite. pessoal. Tudo jóia por aí? Tudo ótimo, querida. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite, estar aqui trazendo brilhantemente toda a sua história, sua trajetória dentro da dança. E a gente vai bater esse papo agora, o pessoal vai conhecer um pouquinho mais desse trabalho digno. É um trabalho muito digno, né? E que a gente transforma vidas. Então, eu estava falando aqui com o pessoal antes de subir você, que então o Espaço Dança e Vida e eu, Elô Medeiros, né? Trabalhamos com dança já há muito tempo e eu sou psicóloga, então eu gosto de trabalhar essa questão mente e corpo. E eu estava justamente dizendo que a Márcia, o trabalho da Márcia, vem muito de encontro a esse tipo de movimento corporal que nos remete a um emocional também. Então, por isso que ela está aqui com a gente. E agora, oficialmente, vou apresentar a Márcia a todos vocês e depois vou passar a palavra a ela, tá bom? Então, vamos lá. A Márcia Bueno, ela tem formação em balé clássico, tem graduação em educação física, especialização em educação inclusiva e especial, e é professora de balé de cegos, Fernanda Bianchini. Então, Márcia, está aí apresentada e gostaria de começar solicitando a você que você conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória até aqui, né, dessas suas formações maravilhosas, né, dessas suas graduações. Conta um pouquinho aí da sua história para a gente entender tudo isso, tá bom? Tá certo. Primeiro eu quero agradecer o convite. Muito bom, é muito importante estarmos falando um pouco sobre a dança para além da dança, né? E o que ela nos permite para a vida, enquanto não somente uma técnica, mas o bem-estar e tudo mais que a gente vai decorrer aí no assunto, né? Bom, eu Sim, vou começar com a minha história ali, um breve relatozinho, né? Eu iniciei o balé aos 6 anos, eu sou de São Caetano, né? Morei a vida toda, agora eu sou Santo André, mas nasci em São Caetano, fiz Escola Municipal de São Caetano. Aos 14 anos, eu terminei o meu primeiro ciclo, que a gente fala, né? Me formei, sim. mas dei continuidade aos estudos, um aprofundamento técnico com a maître Toshi Kobayashi. Eu sempre amei o balé, mas eu nunca fui aquela bailarina nata, com todas as habilidades de uma bailarina. Mas eu sempre fui muito dedicada, sempre gostei muito e sempre fui apaixonada por criança. Então eu iniciei, né, o magistério muito cedo. Com 14 anos eu já iniciei as aulas, né? Já comecei a dar aula com 14 anos. Né? É lógico que não recomendo nem acho correto, mas naquela época, naquele Sim, isso era momento, possível. Isso era era possível, possível, né? acontecia, claro. E eu acho que também nós tínhamos uma maturidade, sei lá, um pouco diferente, as coisas eram um pouco Diferente. diferentes do que hoje, né? Então, eu Concordo. iniciei bem cedo. Só que eu sentia falta de algo a mais, né? Então, fui aprofundar as minhas experiências e a minha dança clássica com a método Toshi Kobayashi. E lá eu dancei até os 28 anos. Aos 30 anos, eu senti, assim, algumas coisas que me faltavam. Comecei a entrar em choque com o que eu fazia e o que eu pensava enquanto pessoa, assim, sabe? Eu era muito tecnicista, mas tinha sido o estudo que eu tive até então, né? Claro. E aí foi quando, assim, coincidentemente, eu conheci a Fernanda, né? Fernanda Bianchini, e conheci o Balé de Cegos também. E aquilo, assim, a primeira vez que eu vi, aquilo me tocou. Eu falei, gente, né? Como elas dançam. E aí
nesse tempo, né, bem nessa época, veio uma lei do governo que, para ter escola, você tinha que ter uma graduação. E eu tinha formação em balé, tinha feito todos os grades do Royal, mas não tinha uma formação acadêmica, né? E como eu sempre gostei de atividade física, eu fui à procura de uma graduação e entrei na faculdade de educação física. Aí dentro da faculdade, aí tendo as aulas de psicologia, que foi aonde assim eu me encontrei muito nessa angústia, né? Nisso que eu sentia, né? Eu fazia técnica, eu acreditava naquilo, mas ao mesmo tempo, às vezes eu achava que não era bem aquilo, né? Faltava alguma coisa a mais. E aí, ao mesmo tempo, foi que eu descobri esse trabalho e eu iniciei um trabalho voluntário, né, com o balé de cegos, que acabou sendo o meu TCC, que na época não era inclusão, era dança, era integração. Não? Então, era a integração de bailarinas cegas através do balé clássico. E aí tudo começou a mudar. Foi daí que as coisas foram mudando, né? Fui tendo uma outra visão sobre a dança, que eu falo hoje que é uma dança para além da dança, né? O quanto embora seja o balé clássico, uma técnica tradicional, que é a minha formação, eu podia sim permear por outros caminhos e foi aí que eu me encontrei. E fui para a especialização. E na especialização eu continuei ainda com esse caminho, né, só que aí já tinha mudado para a inclusão e as possibilidades de transformar muitas coisas da vida através da dança, né? E foi esse meu caminho. Ô, Márcia, aqui a Fernanda Bianchini está falando aqui que você enriqueceu muito a associação. A gente já já vai falar dela, falar um pouquinho mais dessa Beijão, dança, Fê! né? Bom que você está aí. Legal, né? Legal. Ô, Márcia, eu costumo dizer que a nossa personalidade é formada lá atrás, muito criança, muito bebê ainda, né? E aí depois é só desenvolver, porque a gente já é aquele ser humano inteiro, é só crescer o corpo depois, né? Virar adulto. Mas a gente já é, o que a gente tiver que ser, a gente já é, criança mesmo. E quando você traz aí que você fez o balé, né, bem tecnicista, porque o balé precisa daquele corpo exímio, longilíneo, a gente já falou aqui várias vezes isso, né, e todo mundo sabe disso, é mundial, né, o corpo do bailarino tem que ser aquele, se não for aquele, mas existem tantas outras técnicas de dança que o ser humano pode entrar, não é verdade? E aí o que eu quero te dizer com isso? Você vê, você fez toda uma trajetória, mas no fim, a sua essência é mesmo essa, né? Mente e corpo, trabalhar esse lado emocional das pessoas e não só a técnica, não é verdade? Então você já era isso desde lá de trás. Isso é muito bonito, eu acho bonito isso. Que Muito algumas coisas. legal. Vai chocando. Até assim, tipo, um pequeno relatozinho. Sim, sim, à Pela vontade, à educação vontade. física, eu fui um tempo para a GR, fui da GR, fui árbitra. Sim. Só que aí, assim, enquanto eu estava com a iniciação, eu amava, fui para campeonatos e tal. Só que a hora que chegou o momento daquela técnica ali, barrou, porque aquilo batia com tudo que eu pensava, com o meu ideal. E Olha aí lá. ali eu pedi, falei, não, eu não quero mais. Eu trabalhava num colégio também, eu falei, eu posso ficar com as aulas de educação física, com o balé, com a dança, mas não quero mais. Acho lindo, sou apaixonada, só que aí não dava. Olha Aí, lá. aí foi certo que não Sim. é esse meu caminho. É essência, é isso mesmo. E aproveitando então, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Entrar um pouquinho dentro dos seus relatos sobre dança educativa, porque esse mês aqui, as nossas lives são em cima dessa vertente, dança educativa, né? A dança que educa para a vida, né? Essa que é a verdade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Que você tem informação nisso também.
Então, e o meu primeiro encontro com a dança educativa, só nem entrando em mérito, mas né, o primeiro encontro foi através do Laban, né? Dentro da Faculdade de Educação Física, em que os Uhum. estudos, embora seja assim, era uma dança educativa moderna, né? O trabalho dele, os estudos dele. Falava sobre isso, sobre esse corpo que pode se permitir dançar, ele pode fluir, ele pode trabalhar mente e corpo de uma forma saudável, né? Porque a gente sabe que todo esporte de alto rendimento, ele não é saudável, ele é maravilhoso, mas ele pode ter consequências no futuro, né? Não todos, mas Sim. tem, né, grandes estudos sobre isso. Enfim, e ali foi o primeiro contato com esse estilo que eu poderia trabalhar dentro do balé também. Então, assim, eu não vou falar sobre a dança educativa de Laban, mas a dança educativa enquanto o corpo que se encontra e que, através disso, ele pode buscar outras formas de desenvolvimento, até mesmo na parte cognitiva, na parte intelectual, né? Então, a dança, ela trabalha muito com essa outra vertente, né? E tem estudos fantásticos, inclusive, recentemente saiu um estudo sobre, na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, Uhum. onde um grupo, eles ainda estão concluindo, mas é um grupo de estudos que tem neurocientistas, tem psicólogos, tem professores de dança, e que Sim. esses estudos mostraram a pessoa antes de fazer a dança. O primeiro estudo eles fizeram com pessoas com mal de Parkinson. Então, o humor Olha. dessas pessoas antes, uma semana antes, o humor dessas pessoas durante esse estudo e o humor depois de uma semana. Então, assim, esse estudo ainda não foi concluído, mas assim, o que mostra nas primeiras experiências, né, nos primeiros experimentos, que o humor da pessoa muda totalmente, inclusive através de testes que eles fizeram com o neurocientista, com aparelhos que utilizavam durante as aulas de dança. Então, assim, o quanto essa dança educativa pode te levar a grandes benefícios, né? E eu trabalho muito isso, quando as pessoas me procuram, eu falo assim, aqui a filosofia da escola é a dança mais a educação. Então, quantas vão ser bailarinas clássicas, mas quantas vão utilizar o balé clássico, agora no momento falando do balé clássico, ou qualquer outro tipo de dança, dentro da concentração que a dança te traz, do prazer que ela te traz junto à música e dos movimentos quando se fluem de uma forma tranquila e que você Sim. respeite o corpo dessa pessoa que está dançando, né? O limite de cada um. O quanto Sim. se agrega para a vida, né? Quando se fala de educação, eu penso numa educação de corpo inteiro, né? Uma educação para a vida mesmo, né? Lá no É, futuro. é bem integral, né? Isso. Trabalha a dança educativa, ela trabalha de forma integral o ser humano, né? Como você falou, a intelectualidade, né? Eu costumo dizer o nosso tripé, né? Através do corpo trabalha o intelecto, o emocional, que é isso que é o que traz tudo isso que você está falando, né? Todos os ganhos, todos os benefícios, né? Eu costumo dizer, Márcia, se as pessoas soubessem o quão bom a dança faz para o ser humano, né? Os benefícios todos, todo mundo colocaria seus filhos para fazer dança, né? Porque Sim. a dança te liberta, né? É uma liberdade também, né? Sim. Se você souber utilizá-la ao favor, né? Ao favor das pessoas, utilizar de uma forma prazerosa, o quanto te traz de benefícios. São muitos, são inúmeros benefícios, né? Sim. Imensuráveis. E assim, lá na escola a gente começou um projeto, tem 3 anos, com o pessoal da EMEB, né? Que Uhum. é uma escola para deficientes intelectuais. E assim, o início do trabalho, para 3 anos depois, assim, crianças não, né? A gente chama de crianças, mas eles são jovens, jovens adultos, né? A forma de se comunicar, tinha alguns que não se comunicavam, então essa Hum. dança o que trouxe para eles, essa comunicação. É lógico que é uma comunicação mais restrita, mas eles conseguem, eles compreendem
E eles dançaram, no primeiro ano dançaram 10, no segundo ano dançaram 20, ano passado dançaram 28 no espetáculo. Então, assim, Olha, quão rico foi esse momento? Porque, assim, as meninas lá da escola também se aproximaram. Então, assim, a evolução que eles tiveram através da dança, pensando enquanto dança educativa mesmo, sabe? Trabalhando com eles detalhes que faziam com que eles iam se soltando e trabalhando outras habilidades dentro das capacidades deles, né? As potencialidades realmente tiveram um grande desenvolvimento dentro do que cada um conseguiu. Então foi assim, foi um trabalho, está sendo, né? Que nós estamos parados agora, mas é um trabalho que teve um riquíssimo, né? desenvolvimento muito bom, riquíssimo. Riquíssimo, né? Você mencionou as potencialidades, e é isso mesmo, todo ser humano tem inúmeras potencialidades. O problema é que, às vezes, algumas técnicas nos tolhem um pouco. Como você disse, são técnicas lindas, são técnicas que, ok, te dá o maior prazer de dançar, mas às vezes você não se coloca integralmente ali, né? Com toda a sua potencialidade, né? E a dança educativa nos permite isso, né? Sermos livres, eu acho, na hora dos movimentos, né? O que você acha disso? Eu vejo muito isso, não queria assim sua opinião. Eu vejo muito isso. É, o movimento mais livre, mais solto, mais vindo de dentro, claro que tem técnica para isso, ok, mas mais externado de forma emocional, ele nos liberta, né? E ele mostra toda uma potencialidade. A gente consegue colocar mais potencialidade, descobrir as nossas potencialidades, na verdade, né? Quando a gente está fazendo esse tipo de movimento. Com certeza, porque você não tem que pensar nesse momento numa técnica rígida ali, ó, cortada, né? Você pode soltar esse movimento. Essa é a grande diferença, né? Você Sim, poder se utilizar de diversos caminhos, né? Na verdade, essa fluência, acho que a palavra é a fluência, isso. né? Dentro Sim. da Ó, dança. alguém está falando aqui que nos liberta, que a gente aprende a falar com o corpo, né? E nos faz sentir melhor, né? Não importa quem nós somos, mas o nosso físico se liberta e a gente começa a falar com o corpo, né? E é bem isso mesmo, né? A gente começa a falar com o corpo. Isso é muito interessante. É, a gente pincelou um pouquinho, mas eu queria ver se você poderia falar um pouquinho dessa, desse balé mais tecnicista, né? Porque ele tem que ser, ele deve ser, né? Nós aqui respeitamos todos, né? Todas as modalidades, todas são ótimas para o ser humano. Dançar já é bom, então não importa qual a modalidade. Mas sabemos que é o que a gente está falando aqui, que o balé clássico ele é bem rígido, né? Bem tecnicista, assim. Como que você poderia nos falar sobre a junção disso? Ou a separação que seja? O que que um tem e o outro tem? O que que um nos dá, o outro nos dá? Como você podia trazer uma comparação disso daí pra gente? Eu acredito assim que nada é 100% certo ou errado, né? Então assim, dentro dessa técnica do balé clássico, você pode utilizá-la para contemplar diversos corpos. Uhum, Diversos corpos podem ser contemplados, mas tudo vai depender do objetivo, né? O seu objetivo claro. é ser um bailarino profissional, um bailarino de companhia. Você pode. O seu objetivo é fazer a dança com o balé clássico com prazer, você também pode. O seu objetivo, qual é esse seu objetivo? E dentro disso, você traça, né, o caminho que você vai fazer para que aquilo seja alcançado, né? E assim, eu iniciei, como eu falei, né, fiz a formação na Dona Toshi, fiz os grades do Royal, tive aulas de Vaganova, fiz cursos. E aí eu me deparei, há 3 anos atrás, com o ABT, com o American Ballet Theatre. E aí nós fomos para a sede lá em Nova York para fazer esse curso. Então eu fiz o Legal. primeiro módulo,
que é do Baby, aqui seria do Baby Balé, até o 3º ano aqui do Brasil. E assim, o que me encantou, é lógico que eles ainda têm um momento tecnicista, mas assim, o que me encantou foi a filosofia. Porque às vezes a gente olhava vídeos e você vê assim, por exemplo, vídeos de Vaganova, quando você pega, são todas perfeitas, pernas 180, físico esguio. E lá, no ao vivo, quando eles nos apresentaram os alunos da escola deles, tinham crianças como as nossas. Então isso deu um alívio, sabe? Puxa, então não é tão distante assim. E aí, dentro da filosofia deles, é cuidar do bailarino, desde criança, como um ser completo. E deixar com que as coisas aconteçam naturalmente. Então, olha, dentro de uma técnica clássica, de uma excelente companhia, a escola deles já tem essa visão. Então, a primeira, não precisa ser uma primeira 180, vai ser uma primeirinha até ele se sentir, até a perna dele não é la seconde andeor, ele vai fazer no écarté. Então, assim, há as possibilidades. Agora, aquele que você vê que sim, tem todo o perfil para a companhia, você pode estar oferecendo outras coisas que além disso. E eu vejo bem isso no balé de cegos. Então, assim, o que o balé tem de muito bom para elas? Elas não enxergam. Então, para que elas aprendam, é necessário toque. E o balé ele tem uma nomenclatura própria. Então, a partir do momento que elas tocam o professor, percebem o que é o exercício, por exemplo, demi-plié, a flexão, ela vai tocar aquilo vai ficar para ela. Então, ela já sabe o que é um demi-plié, ela sabe o que é um battement tendu. E aí o desenvolvimento é melhor. Aí o que trouxe para elas, né? Até nesse estudo que foi mostrado, que era nessa integração, então foi feita essa pesquisa. As meninas videntes e as deficientes. E na hora da pesquisa, por exemplo, o que te causa, o que é mais difícil para você? Ambos os grupos era o giro. Em nenhum momento era o não enxergar, era o giro, ponto. Olha, Respondeu-se a mesma coisa, né? O que o balé te trazia dentro dessa integração que era na época? O bem-estar, o conhecer o outro, ou todos serem iguais. Então, assim, as respostas foram muito de encontro uma com a outra. E aí que, assim, aí eu já acreditava, e dali para frente, assim, foi 100% de certeza que, mesmo o balé clássico, dentro de uma técnica, ele é possível para todos. E aí, vindo desse encontro agora, com essa filosofia que você tem que preparar o seu aluno para dançar qualquer estilo. Você tem que preparar o seu aluno dentro de um corpo natural. E é isso que a gente vem aplicando, dentro de um corpo natural. E você vai se apropriar da dança clássica pelo prazer de dançar, porque é muito gostoso. Eu venho mas é muito bom. Embora seja uma técnica forte, o balé, a música, o que te traz, os movimentos, é excepcional, faz muito bem. Tanto, haja vista que os balés adultos hoje estão sendo indicados por vários terapeutas, né? O balé adulto sim. iniciante, com pessoas lá na escola mesmo, a gente tem pessoas que vieram com depressão, indicadas, e o quanto o balé os ajudou. Eu digo, estou falando de balé, mas a dança em si, né? Então eu acredito como dança educativa, você se utilizar da dança, independente de qual seja a técnica, ou qual seja a modalidade, mas o que a dança te traz como educação de ser humano, né? O que te traz de bom. Esse é o meu pensamento dentro da... Eu não sei se eu respondi sua pergunta 100%. Não, sim, claro. Especialmente no nosso lado social também, né? Desenvolve muito. Eu só queria voltar uma coisinha lá atrás que você falou aí, despertou uma curiosidade em mim, porque de verdade nunca trabalhei com deficiente, né, visual. Então, você mencionou a questão do plié, quando faz o plié, que faz o toque. Como que é esse ensino para elas? Elas tocam no professor para entender o passo em si? É isso? Só Isso. para o meu entendimento mesmo. Esse método foi desenvolvido pela Fernanda, né?
E aí, com o tempo, você vai adquirindo essa prática e aí você também, dentro do método, você vai se utilizando de outras técnicas para chegar. Mas sim, então assim, tudo que o professor faz nas turmas iniciantes, ele faz e o aluno toca. Então, ele toca no movimento, toca no exercício. E aí ele vai aprendendo cada passo, cada exercício. E isso vai. Aí depois a construção, depois de uma determinada fase, vamos por assim, a partir do intermediário, que elas já conhecem toda a nomenclatura dos passos, elas já conhecem todos os exercícios, só o falar já é suficiente. Tanto é que hoje, com a pandemia, os professores iniciaram as aulas online. Inclusive, o Zoom, né? Pelo Zoom, a gente usa a plataforma do Zoom para as meninas deficientes visuais que estão já no nível intermediário para frente, porque aí elas não precisam nesse momento do toque. Então a gente só vai falando exercício. Olha, plié, 2 demi-pliés por debrar, e vai acontecendo. Então, esse é o grande encontro, né? E o quanto isso faz bem. Então, se a gente ouvir os relatos, sabe, são relatos maravilhosos de quanto a dança trouxe de benefícios, né? Quanto... E eu imagino mesmo, porque a dança dá muito autoconhecimento corporal, né? Sim, Quanto mais a pessoa se autoconhece, vamos dizer assim, né? Quanto mais ela internaliza os seus movimentos, entende o seu corpo e o processo do movimento dentro do seu corpo, a pessoa cresce por dentro, ela se sente segura, sim. porque ela entende totalmente o mecanismo do seu movimento. Dá mais segurança, não é isso? Isso foi uma Para ela das, deve ser das bárbaro. perguntas, né, das questões mensuradas foi essa. O que você sente quando você faz balé? A segurança, né? Principalmente para o deficiente visual. A segurança de... Porque, assim, o espaço, né? Como trabalhar a noção espacial. Então, assim, o balé te permite isso também. E a partir de repetidas vezes que a gente faz, né? Inúmeras vezes ao longo dos anos, você começa também a ter esse discernimento de quanto eu tenho de distância para poder estar trabalhando, né? Então, a Sim, segurança foi se sentir segura, né? A dança já traz sim. isso independente de ter ou não uma É, deficiência, né? é. É isso que eu estou falando. Ela já traz, assim, normalmente, para qualquer ser humano. Se essa pessoa tem uma deficiência visual, muito claro, do seu espacial, é comprometido, fica comprometido. Sim, Então, eu imagino o quanto que isso faz bem nessa questão espacial, corporal, no caso. sim, Porque vai entender o seu corpo, né? E vai entender o corpo do outro muito mais, né? sim. E conhecer, quando você conhece seu corpo, quando você descobre, né, que ele não é um corpo ali estagnado, que você é o que a gente falou, né? Que você pode sim se desenvolver, cada um vai desenvolver a sua potencialidade dentro da sua capacidade. Mas independente qual seja o ponto que você começa, a dança sim te permite ter um desenvolvimento da sua potencialidade em diversos aspectos, seja no próprio corporal, seja no intelectual e no social também, porque você tá convivendo, você vai conseguir se colocar melhor dentro da sociedade, você está tendo esse momento de troca, né? Então, Verdade? per- permeia pelos três, né? Tanto seja o social, seja o emocional, quatro, na verdade, né? Físico ou É. cognitivo, porque você vai estar. Com- Aquele corpo É, completo, né? Que você. integrado, né? A dança Integrado, exatamente, essa é a palavra, Isso, integrado. é. A dança trabalha integralmente o ser humano, né? E Sim, a Paty está aqui falando com a gente que ela dá aula de dança educativa, a Paty, né? Em colégios regulares. E ela está falando da diferença de se olhar, de se observar. Uma criança que está entrando agora, vamos dizer, no colégio, nunca fez dança educativa, não fez dança,
com aquela que já está fazendo. Que a diferença nos movimentos é brutal, ela está colocando isto, né? E sim, também como professora de dança educativa, eu posso dizer que ela está coberta de razão. A gente olhar um corpo que não faz dança e um corpo que faz dança, independente da técnica, mas ok, que faz a dança, como você disse ali atrás, a fluência do movimento é outra, né? A segurança que a criança adquire no seu corpo, eu digo assim, ó, consciência de maturidade física mesmo, né? Parece que parece não, fisicamente ela amadurece mais rápido, porque a dança permite isso, né? Mesmo pela junção, porque esse amadurecimento e esse desenvolvimento também se dá no cognitivo, porque quando você está ali trabalhando a dança, você está pensando também nesse corpo que está dançando, as possibilidades, isso desenvolve a sua criatividade, que consequentemente vai te ajudar no seu desenvolvimento educacional mesmo, né? Um trabalho que eu falo sempre, né? Um slogan que eu uso, que é uma dança para além da dança, né? E é isso que as pessoas precisam Exatamente. entender, né? Que você, às vezes, não está pagando um curso, você está fazendo um investimento para a sua vida futura, né? Porque o que te Falou abre, tudo. né, em relação à segurança, é essa criatividade mesmo, né? Saber sair de situações, às vezes, embaraçosas mais rápido, que é o que nós falamos ontem, né? Dentro Exatamente, da exatamente. pandemia, né? Como cada pessoa está se mostrando nessa pandemia e dentro da dança, o artista tem esse insight de algumas coisas acontecerem mais rápido, saber lidar com algumas situações, não digo que é mais fácil, mas com menos trabalho, vai. Sim, Foi porque por aí. acaba que o bailarino, a bailarina, é, ele tem esse ganho racional, do lado racional, né? Ele raciocina mais rápido. Imagina uma dança, uma coreografia ou uma sequência em sala de aula, onde você tem N movimentos, um seguido do outro, e você tem que coordenar o seu corpo inteiro. Quantas conexões neurológicas você não está fazendo ali naquela Nossa, pequena sequência? Quantas conexões você não está fazendo? Então, isso acelera o seu desenvolvimento cognitivo. Por isso daí que você está falando, você está certíssima. Chega na hora de um social, que ele se vê com alguma tomada de postura e de decisão que ele tem que fazer ali para a vida dele, ele vai ser muito ágil mentalmente, muito mais ágil mentalmente do que uma pessoa que não trabalha, não exercita através da dança o seu corpo, não é verdade? com certeza. E tem casos, né? Até assim, já. Eu tenho escola, como eu comecei muito jovem, né? Eu tenho escola há 37 anos, né? Então, assim, muitas alunas elas começam e concluem pelo menos esse primeiro ciclo, né? E dentro disso eu tenho dois casos comprovados, né? Que uma delas, ela começou aos 7 anos. Naquela época eu não tinha um estudo. Então, cada vez que eu parava a música, ela vinha correndo atrás de mim. Aí eu punha a música, ela ia nas barras e centrada, fazia aula. Parava a música, ela vinha. Mas eu achava que ela era sapeca, né? Ai, essa menina é sapeca, não para, né? Enfim, foram passando os anos tal. E ela foi fazer o intercâmbio. Quando ela foi fazer o intercâmbio, ela ficou sem o balé. E aí ela começou a ficar meio perdida no estudo. Quando ela voltou, ela foi fazer terapia e descobriu o que aconteceu com ela. E nas investigações, chegou-se a que momento? Descobriu-se que ela tinha um déficit de atenção e uma Olha, hiperatividade. Mas como ela sempre fez o balé o tempo inteiro, né, a vida dela inteira, ela conseguia se organizar ali. E quando ela parou a dança, que ela não estava fazendo nada, ela meio que ficou perdida com as coisas, né? E aí chegou-se, né, pela terapeuta dela a essa conclusão, olha, você fez o balé a vida inteira, a organização, né? Sequências, né? Independente da dança. No sim, caso foi o balé, mas a parte de sim, sequência, de memorização, de atenção, né? A ajudava nesse sentido. E uma outra com você vê. processamento
dificuldade no processamento auditivo ali, né? E ela também foi depois na cabine, descobriu-se que, por conta que fez balé a vida inteira, dançou, ela não fazia só balé, fazia jazz também. Isso amenizou essa deficiência que ela tinha na concentração, porque quando ela tinha até uns 11 anos, a gente falava, ai, não presta atenção, e não era ela. E olha, assim, então, assim, são estudos que vieram, que os pais depois trouxeram, né, esse laudo, né, tem uma delas até com um laudo, né, de tudo certinho. Então, olha o quanto tem, né, que falta, assim, um tempo para a gente entrar num estudo, né, num mestrado, num doutorado de uma tese tão fantástica como essa, né. E profunda, profunda. Isso é neurociência pura. E o ser humano, ele é todo integrado. Quando você mexe uma parte do seu corpo, essas conexões cerebrais são extremamente importantes. Olha o seu relato, olha o que você está trazendo dessas duas meninas. O quanto elas se organizaram ou até se reorganizaram por dentro. E a dança deu isso a elas, né? Essa reorganização. E elas nem estavam sabendo que estavam fazendo isso. Era tudo a nível neurológico. Olha que 10! Olha que maravilha! Não é verdade? Sim, nossa! É isso que eu falo da dança. Não é só pelo prazer, né, de dançar. Ela dá muito prazer. É muito prazeroso você mobilizar o seu corpo, seja em que modalidade for. É muito prazeroso. Mas os ganhos que estão por trás do prazer, os ganhos enquanto ser humano, é muito grande, né? A autoestima se eleva, né? Você já falou aqui o poder de concentração, o foco, né? A pessoa fica mais centrada, mais focada, né? E o balé clássico tem muito disso, né? Porque ele é muito disciplinador, o balé clássico, vamos combinar, né? A gente sabe que tem danças que vieram para nos libertar, né? Como o contemporâneo, por exemplo, né? Vamos nos desconectar aqui. Vamos criar outro corpo. E é muito legal, é muito legal. E em contrapartida ao balé, que ele é, né, centrado, rígido, pá, quadradinho, é aquilo e acabou, não saia, não faça coisa diferente, a técnica é essa. Então ele acaba sendo disciplinador. E a gente também precisa de disciplina na nossa vida, tanto pessoal quanto social, não é verdade? Então acaba que tudo soma, né? Então, e por isso que é interessante essa filosofia do ABT, que eles querem, assim, o objetivo deles, tanto é que todo esse processo foi desenvolvido, né? Todo esse estudo com pedagogos, médicos, fisioterapeutas e bailarinos. E eles não pegaram uma só técnica, então eles não falam que é uma metodologia, né? É um currículo. Por quê? Eles trouxeram outros estudos, italianos, russos, para agregar toda a parte técnica clássica, mas pensando num corpo com as outras áreas, fisioterapia, medicina, psicologia, para preparar esse corpo desse adolescente que entra, dessa criança, para permitir que ele dance e permeie por qualquer tipo de dança. E essa filosofia que me encantou e que me encanta ainda, né? Assim, de você prepare, você vai trabalhar o balé clássico, mas dentro do balé clássico você pode sim preparar esse corpo respeitando a faixa etária, o que cada criança pensa, como você agir com cada faixa etária. Então, existe um estudo pedagógico por trás, que nós ainda não temos essa divisão. Poucas escolas têm essa divisão pedagógica, porque a maioria são professores maravilhosos, mas que tiveram sempre, como eu era, né, a técnica do balé clássico, mas não o conhecimento do magistério, da educação e de como pensa uma criança em cada faixa etária, né? Saber como conversar e como tratar essa criança. Então, o quanto o lado psicológico, o lado emocional é importante no desenvolvimento do balé clássico, né? Muitas pessoas nunca nem fizeram essa associação, né?
das coisas. Verdade, e é muito importante, né? No desenvolvimento infantil, é isso que eu falo. Se os pais soubessem, todos colocariam, porque o desenvolvimento do ser humano, principalmente na fase da infância e da adolescência, é primordial você conhecer o seu corpo, ter esse autoconhecimento, entender, né? Saber a intensidade do seu movimento, saber quando você está se movendo por instintos emocionais ou racionais. Isso é muito importante a criança ter é, esse conhecimento dentro dela, Sim, entender isso para ela, não para o outro, mas para ela, né? Porque ela lida melhor com o seu entorno a partir daí. com Muito bom, é certeza. isso mesmo. Pegando esse gancho seu, Márcia, da psicologia dentro do desenvolvimento das faixas etárias, o quão bom o movimento ajuda, né, nesse desenvolvimento todo. Eu aplico psicobalé, né? Eu sou formada em psicobalé, então é justamente essa junção que você está falando, e até o American Ballet Theatre começou a fazer de uns tempos para cá, como você disse, respeitando o ser humano agora, tendo uma visão mais holística do ser, né, daquele bailarino que está na frente dele. Sim, Isso é muito importante. E no psicobalé a gente tem isso, trazer essa competência física dentro da técnica, né? Mas também tem esse olhar da psique da pessoa, que é tudo isso que nós estamos falando aqui, essa integralidade, né? E você acabou de mencionar aqui também é, do quanto está sendo agora solicitado por médicos enquanto terapia, né? Principalmente para adultos e tal. Queria que você falasse um pouquinho disso, dessa vertente. Você trabalha com os adultos também? Como que é isso? sim. Lá na escola a gente tem um trabalho de balé adultos, né? Atualmente eu não estou na sala de aula com o balé adulto, né? Temos Uhum, professores que estão com esse trabalho, mas o nosso objetivo com esse balé, e é o que a gente passa, né? Toda a programação desse curso é realmente para as pessoas buscarem, através da dança clássica, o prazer. O prazer, não somente o prazer emocional, mas o prazer físico. Se encontrar, é um momento que a pessoa está lá, ela com ela mesma, né? Então, assim, o quanto isso te traz de benefícios. E aí eu volto a falar o emocional e o físico, porque dentro dessa turma, de uma das turmas, a gente tem uma aluna que ela teve um AVC, ela era uma professora de balé e teve um AVC aos 25 anos. Então, olha ela perdeu a mobilidade, braço, mãos, pés. E ela faz, esse é o terceiro ano que ela veio fazer aula com a gente. E assim, as primeiras aulas, o primeiro ano, fui até eu quem trabalhava com ela. Ela não conseguia pegar a barra direito, porque a movimentação estava toda travada, né? sim. E os pés também. Então, por exemplo, para ajoelhar, para e assim, ela, lógico, ela faz a parte de fisioterapia também. Mas assim, dentro da dança, a ligação música, dança, arte, alma, isso veio trazendo para ela essa liberação. Então ela também foi se soltando, porque tudo era ali muito rígido, né? Travou-se tudo a musculatura. E esse Sim. bem-estar emocional, consequentemente, a levou a soltar, né, a parte física. Então, a musculatura dela começou a ter um outro processo, né? E assim, o ano passado eles dançaram no espetáculo e ela dançou também, assim, e Olha, que dançaram um bênção. balé clássico e foi assim muito bonito, foi um grande desafio. Então, assim, foi muito bom ver todo esse processo. Então, ela com esse problema, né, que ela teve do AVC, duas outras que tinham tido depressão e que estavam lá por indicação médica. Então, assim, e todo esse grupo, o que foi para elas essa vencer todos esses obstáculos, estarem em cima do palco, além de tudo, com mais de 30 anos, né? Uhum. Então, o quanto que o balé adulto, para quem, né? Gostaria que muitas pessoas estivessem ouvindo, porque assim, às vezes as pessoas falam, ai, mas o balé adulto, não tem, não, como o balé adulto? E assim, não é um balé para você ser um profissional,
que a dança, o que o balé pode trazer para você enquanto benefício emocional é, assim, algo fascinante, assim, né? O Verdade, quanto isso... verdade, verdade. Às vezes eu me fecho um pouco no balé clássico por ser, assim, vai, o que eu trabalho com Claro, mais... claro. por mais Mas o tempo, balé, né? mas o balé clássico é excelente, é excelente. Ele tem inúmeros benefícios ele traz. E é a sua formação, é a minha também, é a formação quase que da maioria aí do pessoal que dança, né? Só que depois a gente também pode fazer outras vertentes, é disso que a gente está falando, mas é Como isso essa mesmo. dança educativa, como a dança educativa para esse Sim, grupo de pessoas com deficiência intelectual, né? claro. Simples movimentos para gente, que para eles foram grandes movimentos e assim, conseguir, né, formar uma sequência, gravar uma sequência para adolescentes que não, muitos nem escrevem seu nome, né? Então, Olha, olha eu não é uma consigo benção. eu não consigo memorizar uma escrita, mas eu consigo uma linguagem, melhor falando, É, tocou o telefone aqui. Desculpa aí, hein? imagina. Espero Uma que não toque de linguagem novo. escrita ou verbal não acontece, mas uma linguagem corporal 100% dentro do que eles são capazes, né? Claro, Um claro. desenvolvimento Mas todos nós, fantástico. Márcia, todos nós temos as nossas limitações. Só por a gente ter um corpo, nós já somos limitados no espaço, certo? É verdade. Já temos, já temos. Então, todo corpo já é uma limitação por si só, né? Mas aí que está o bonito da dança, e principalmente da dança educativa. Ela nos liberta dessa limitação, porque por dentro nós somos grandes, na verdade. Isso é que é lindo na dança, né? E é assim que E eles se ouvindo você. sentem, né? Sim, Isso é sim, gostoso. sim. E ouvindo você falar dessas pessoas que foram para o palco, tinha depressão, a outra teve um AVC, tal, tal, me veio assim na cabeça. Você imagina que bênção assim para elas sentirem esse estado de pertinência, pertencem, né? Pertenço a esse grupo me olha, esse grupo me acolhe, esse grupo me entende, um estado de pertinência. E isso é muito gratificante, emocionalmente Muito não tem o que gratificante. pague isso quando uma pessoa sente isso, né? E aí ela até se dá mais no movimento, né? Nossa, elas iam ensaiar sábado, domingo, Olha dia lá, que olha marcasse lá, de semana, porque assim, tem uma turma de segunda, uma turma de quarta, uma turma de sábado, e elas se uniram, mas elas deram um olha lá. jeito, e Você vê? aconteceu, e aquela É coisa, isso. não, já que é para ir todos os ensaios gerais, tudo que teve, então assim, e aí o final de tudo isso, depois você conversar e saber. Esqueci de uma. Além de tudo, tinha uma com 8 meses. Ela dançou em dezembro, o nenenzinho nasceu em janeiro. Tinha uma Ó, grávida junto no grupo. que lindo, Então né? é um grupo assim É que vida em cima de vida, né? sim. E as aulas online agora foram excelentes, porque aí ela, com o bebê pequeno, ela conseguiu voltar. Ela falou, presencial eu não Olha consigo, lá, mas agora online tá tudo certo. tá tudo Então, certo. né, Muito são bom. inúmeros benefícios, né? Exatamente, A exatamente. gente começa a Ô, falar sobre a parte da teoria da dança, e aí vem de encontro à prática, não tem jeito, aí vai surgindo alguns, né, alguns comentários do sim, que a gente vive, né? tá Que acho que é o certo. que Isso mesmo. comprova tudo aquilo que a gente estudou, né? Claro, nossa. E trabalhar dentro daquilo que a gente estudou é imensurável isso, né? Sim, sim. Você fazer aquilo que você gosta. Ô, Márcia, a gente está chegando no final. Passa rápido, né? Muito Senão rápido. a gente falaria mais. Eu queria que você deixasse aqui uma palavra para quem está nos ouvindo, nos seguindo, as pessoas que nos seguem. O que que você poderia dizer para essas pessoas? Deixa aqui uma mensagem. Eu gostaria de dizer para as pessoas acreditarem sempre que sempre a gente consegue uma evolução. E quando se trabalha, até eu falei recentemente isso
como se fôssemos Legos, né? Quando a gente une as peças, as coisas acontecem e a gente consegue sim fazer uma grande arte com aquelas peças. Então, quando se permite se utilizar do corpo para outras formas de dança e quando se entende que todos os corpos dançam, é possível sim a gente ter um grande espetáculo de pessoas felizes, pessoas de bem com a vida, pessoas que se sentem pessoas, né? Então, que não deixem de fazer aquilo que você acredita e não deixe de fazer a dança, porque você vai se encontrar dentro dela, com certeza. Se tiver alguém que não seja da dança aí. Muito Esse é o meu lindo, muito recado. lindo. Muito lindo. Tenho certeza que tocou muito as pessoas. E eu quero aproveitar aqui também, agradecer a sua presença, agradecer por você ter vindo, ter aceitado aí o nosso convite, tá bom? Muito obrigado. Foi assim bastante esclarecedor, foi muito enriquecedor. Tenho certeza que todo mundo hoje vai dormir com muita coisa assim diferente na sua cabeça, muita aprendizagem vinda de você. Então, eu agradeço por tudo isso. E quero Agradeço o aproveitar e já convite. falar para o pessoal. E eu quero aproveitar e já dizer para as pessoas que estão aqui com a gente que toda sexta-feira às 18 horas nós estamos aqui batendo este papo sobre dança educativa, né? Essa dança que nos liberta, independente de qualquer técnica que se faça, é uma dança que vem de dentro, é uma dança para a vida, é uma dança que nos transforma. E todo ser humano merece dançar, é isso que eu gosto de dizer, né? Então, continua seguindo aí a gente, toda sexta-feira às 18 horas. Semana que vem vamos ter a Cris Naziazeno, que é uma professora que está num colégio há muitos anos, super parceira minha, que há 18 anos nós nos conhecemos e trabalhamos juntas, dando a dança educativa e ela é professora da turma, então a troca foi riquíssima e vamos trazer essa troca aqui para vocês, tá? Marta Scarpato também, que trouxe a dança educativa para o Brasil. Nós estamos esse mês falando de dança educativa. E Márcia, mais uma vez, agradeço a você, agradeço as pessoas que vieram, que estão aqui com a gente. Tudo de bom para vocês, um excelente fim de semana. Obrigado, viu? Tchau, Obrigada. Márcia. Tchau, 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 gente. Obrigada.